oração e rápida. Prestem atenção, abram seus corações, estejam disponíveis para receber a palavra do Senhor. Não deixem o inimigo roubar de vocês o que é mais precioso, que é a palavra de Deus. Jeremias 1, do 9 ao 10, apenas 9 e 10, vai nos dizer assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Vou repetir. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Jeremias recebeu autoridade para fazer o quê? Arrancar, derribar, destruir, arruinar. A minha versão fala edificar e plantar. Antes de edificar e plantar, ele teve que arrancar, destruir. Não é? Não só chegou na terra plana, bonitinha, para plantar e edificar. Ele precisou trabalhar na terra. Ele teve que pegar uma enxada, imagine comigo, capinar porque tinha mato. Depois tinha pedra, tinha que tirar as pedras. Depois a terra era estranha. Ele teve que ir lá comprar terra preta, porque terra preta é boa para plantar. Não sei, ele planta disso. E aí ele mexeu na terra, botou terra preta. Ele teve todo um serviço para plantar. E a Bíblia não diz que ele colheu. Diz que ele destruiu, arruinou, né? Fez todo o serviço, plantou e edificou. Mas ele não diz que ele colheu. Grava isso. Esse é o chamamento de Jeremias. É o primeiro momento onde Deus se encontra com Jeremias e fala para ele: desde o ventre da tua mãe eu te conheci. A tua história é minha, fui eu que escrevi, né? Parafraseando. Esse é o momento onde Deus chama Jeremias e diz para ele por que estava sendo chamado. Grava o que eu vou dizer. Ninguém é chamado sem um objetivo. Deus não chama a mim e a você sem objetivo. Você está aqui, foi chamado pelo Senhor com um objetivo. E é claro o objetivo de Deus. É claro o objetivo do Senhor. Agora vai comigo lá para Isaías 61. Aliás, volta, né? Isaías é antes de Jeremias. Volta comigo algumas páginas, poucas páginas, porque estamos no final do livro de Isaías. Isaías 61. Achou? Isaías 61, no versículo 1 ao 4, nos diz: o Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. O cenário de Isaías e o cenário de Jeremias era semelhante. Era um cenário onde o povo de Israel estava cativo, escravo, sofrendo. Tudo que você pode imaginar que um escravo sofreria. Sofrereu não existe. O povo
povo estava cativo, sofrendo, triste, sem esperança. Imagina você preso. Da onde você tira a alegria? Se você está preso e não tem nem notícia de um dia que você será livre. Porque se você está preso, mas sabe que tal dia você será livre, a sua esperança está nesse dia, a sua alegria está nesse dia. Mas se você está preso e não sabe quando, ou sabe que nunca mais será livre, não tem alegria, não tem esperança. Esse era o povo de Israel. Porque para ser livre, alguém tinha que se levantar e guerrear contra o rei. Para ser livre, um exército tinha que ser mais poderoso do que o exército do rei e tinha que derrotar e resgatar o povo. Onde está a esperança? Eu olho para os lados e todo mundo é fracote. Isaías e Jeremias conversam sobre a mesma coisa. Porém, em Isaías, já no final do livro, ele começa a falar sobre o motivo, o objetivo de Deus com o chamado dele. Para que Deus me chamou? Nós podemos nomear essa mensagem como: para o que Deus me chamou? Pense nessa pergunta. Faça-se essa pergunta. Para o que Deus me chamou? Para ser membro de banco da igreja? Alguém? Não. Para ser apenas a pessoa que recebe de Deus, engorda da palavra e volta para casa gordo da palavra? Não. Deus te chamou e me chamou com um objetivo claro. O Espírito do Senhor vem sobre nós com objetivos claros. Nós somos chamados para fazer algo para o reino. Deus nunca chamou ninguém, você pode vasculhar a Bíblia inteira, Deus nunca chamou ninguém para simplesmente ficar sentado. Ele nunca olhou para alguém e disse: pois é, eu não sei por que eu te criei, meu querido. Você nunca vai ver isso. Eu brinco, quando a Helena está assistindo os desenhos infantis, tem uma canção que é Sansão, e aí fala que é o fortão do cabelão, né? Do Minha Vida é uma Viagem. Sansão, o fortão do cabelão, né? Que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Eles fazem uma brincadeira, porém, toda vez que essa música toca, eu penso a mesma coisa. Sansão foi uma história bíblica que deu errado. Porque Deus tinha um objetivo claro com ele, e ele se desviou desse objetivo por causa de uma mulher, né? Paixão da carne, mas não deu errado, porque lá no final da história ele se arrepende e o Senhor pode cumprir o objetivo. Ele podia ter vivido muito melhor, claro que sim, se ele não tivesse ouvido a sua carne e pecado contra o Senhor. Porém ele se arrependeu, e porque se arrependeu, o Senhor pôde cumprir nele o objetivo do seu chamado. Amém? Amém. Não esqueça de dar glória. Glória a Deus. Não esqueça de fazer barulho. Somos pentecostais, amém? Glória a Deus. O Senhor é uma organização bem articulada. Se você já ouviu falar que o reino das trevas anda muito bem articulado, então você tem que pensar que o reino dos céus é milhões de vezes mais articulado do que o reino das trevas. Se as trevas são organizadas, e a gente sabe disso, porque todo mundo que serve o lado de lá se organiza para todas as festas, se organiza para todas os Paranauê, se organiza para tudo, e a gente sabe que eles são bem organizados. Quando você para pensar no espiritual, você sabe que Satanás não joga uma bola sem ter um objetivo. Se você sabe disso, saiba que o reino dos céus é em extremo organizado. O Senhor não fez o mundo porque não tinha o que fazer. Ele não criou o homem porque ele queria amigos. Estou me sentindo sozinho? Não. Ele tem um plano desde o princípio. E dentro desse plano está eu e você. Somos parte da organização de Deus. Parte do objetivo, amém? Amém. Você pode dizer: eu sou parte do objetivo. Eu sou parte do objetivo. Glória a Deus por isso. Ele me trouxe para essa terra porque Ele tem um plano
trouxe para cá, no tempo em que te trouxe, por causa do objetivo. Um dos objetivos de Isaías era levar boas notícias a quem? Aos pobres. Pobre precisa de boas notícias? Quando está faltando tudo em casa, uma boa notícia é bom, né? Quando não tem dinheiro para pagar a luz nem a água, cortaram já e a gente está no escuro, uma boa notícia é boa, né? E eu me lembro que algumas vezes na minha infância nós tínhamos que escolher entre luz, água ou gás. E a gente escolhia entre a água, porque a luz tu usa uma vela, o gás tu usa um fogão a lenha, mas a água é complicado. Mas sempre vinha a boa notícia, sempre vinha alguém enviado no objetivo de Deus para dar uma boa notícia ao pobre. Aleluia. Eu estou falando algo bem simples. Boa notícia ao pobre é você estender a mão para o faminto. Boa notícia ao pobre é você levar uma roupa para quem não tem o que vestir. Boa notícia ao pobre é você suprir a necessidade de alguém. Mas essa necessidade não é financeira às vezes. Às vezes é um ombro para que a pessoa possa desabafar. Isso é uma boa notícia aos pobres. Amém? O chamado de Isaías é o mesmo para nós. Ele nos chamou para levar boas notícias aos pobres, para cuidar do que estão de coração quebrantado. Nesse momento da palavra, coração quebrantado são aqueles que estão realmente sem ver esperança, realmente doídos de alma, realmente entristecidos, quebrantados. Não é o mesmo quebrantado que a palavra do Senhor fala, de se quebrantar a presença de Deus. É o quebrantado de um lado de tristeza. É o quebrantado que não enxerga a perspectiva. E Ele nos chamou para cuidar dos quebrantados. Você já passou por alguém, já teve contato com alguém que estava numa profundidade de tristeza tão grande? Já teve? Esse precisa de cuidado. Somos chamadas para cuidar deles. Não para olhar e dizer, pois é, né? Aconteceu isso, agora está assim. O que a gente faz? Se reúne no chá das 5 com as amigas para falar, tu viu o que aconteceu com a fulana? Tadinha, tá tão triste, nem quer mais sair de casa. Mas a gente não vai lá cuidar do quebrantado. Ele nos chamou para cuidar dos quebrantados, para anunciar liberdade aos presos. Jesus conquistou na cruz a liberdade da sua e da minha vida. Somos livres? Quem é livre aqui da glória? Aleluia! Glória a Deus. Mas você sabia que ainda tem muita gente presa? Ainda tem muitas pessoas que estão nos shoppings, que estão no mercado, que a gente encontra quando a gente vai fazer a feira, que quando eu estou caminhando na rua, eu estou pedalando, eu encontro, que aparentemente, fisicamente estão livres, não cometeram nenhum crime contra a justiça, estão livres, mas em sua alma, em sua mente, em seu espírito estão presas, cativas de uma escravidão maligna, cativas de uma religião, presas. Ele nos chamou para anunciar, proclamar, pregar liberdade aos cativos. Jesus é a liberdade a todo aquele que está cativo. E só o que eu e você precisamos fazer é chegar junto das pessoas e dizer, tu já conhece Jesus? O resto, o Espírito Santo se encarrega. Ele nos chamou para proclamar a bondade do nosso Senhor. Estávamos cantando que Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. E Ele nos chamou para pregar a bondade. Eu prego a bondade do Senhor quando eu promovo esse bem. Eu prego a bondade
E às vezes eu penso, poxa, Bela, tu não podia dar nem um bom dia? Então, às vezes, eu me corrijo. E aí, quando eu estou caminhando e alguém passa por mim, eu digo, bom dia! Eu estou manifestando a bondade do Senhor. Porque antigamente era comum, pelo menos a minha avó falava disso, a minha mãe falava disso. Era comum as pessoas se cumprimentarem na rua mesmo sem se conhecerem. Bom dia, boa tarde. Era comum. Hoje é estranho. Eu nem conheço. Por que eu vou dar bom dia? Mas nós fomos chamados para pregoar a bondade. E se tem uma forma que eu e você podemos manifestar a bondade, é dando bom dia. E se a pessoa decorda, né? A gente estende a bondade com a presença e a palavra de Deus. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Fomos chamadas para anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Porque nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O reino dos céus não é o reino do chocolate. O reino dos céus não tem gosto de chocolate branco, brigadeiro, docinho. A palavra é mel, mas ela também tem gosto de fel. Então nós fomos chamados para pregoar o dia da vingança do nosso Deus. Você e eu somos responsáveis por chegar àquelas irmãs, aquelas pessoas que nós conhecemos, que se afastaram do Evangelho, que estão vivendo uma vida disparadamente doida, achando que estão com tudo arrasando. Nós somos responsáveis por falar a verdade. Ô irmã, Jesus está voltando bem. Se tu continuar vivendo assim, tu vai para o inferno. Quando eu era mais nova, eu ouvia constantemente isso. As pessoas falarem essa verdade tão clara. Vida sem Cristo é vida no inferno. Te decide. Só Jesus te leva para o céu. Hoje parece que a gente não pode falar. Deus o livre eu dizer, te corrige porque tu vai para o inferno se tu morrer. Deus o livre. Mas essa é a vingança do nosso Deus. Você e eu fomos chamados para proclamar a vingança do nosso Deus. O inferno não foi feito para os homens, mas se os homens não quiserem a Deus, é para lá que eles irão. E essa é a verdade que nós precisamos esclarecer para quem acha que viver um pé na igreja e um pé no mundo, a hora que Jesus vier, eu sou bonitinha, eu sei fazer foto bonita, ele vai me levar. Vai nada! Não vai! Porque ele só vai levar aquele que é marcado no sangue. E só aquele que é marcado no sangue é aquele que não se rende a Baal. Quem é marcado no sangue é aquele que não se inclina para as drogas, não se inclina para a prostituição, não se inclina para a mentira, para a fofoca. Aquele que é marcado com sangue será levado. Analisa a tua vida. Analisa a tua vida, que eu estou analisando a minha. Porque proclamar o dia da vingança também é para nós. Também é coisa que temos que fazer. Levantar de manhã, olhar no espelho, na hora que estiver se arrumando e proclamar a vingança do nosso Deus. Te liga, neguinho. Se tu não andar na direção, o céu não é para os bonitinhos. É para quem tem o sangue de Jesus. É para quem confessa Jesus e vive uma vida digna de Cristo. Amém? Amém. Não se assuste, dê glória a Deus. Consolar os tristes foi um outro ponto em que Isaías falou, no capítulo 61, do objetivo do chamado de Deus, consolar os tristes, que tem a ver com os quebrantados de coração. Cuidar e consolar os tristes. Não é olhar para a tristeza e dizer tadinha. E também não é olhar para a tristeza e trazer solução para a tristeza. É consolar os tristes, porque tem tempo. E há tempo em que o triste tem que estar triste, para que venha o tempo em que ele vai estar alegre. Mas ele precisa ser consolado. Sabe, a gente vê a história de Jó e tudo que Jó passou, e em algum momento, algum capítulo
capítulo do livro, os dois amigos se juntam a Jó. E a gente fala porções de coisas sobre os amigos, porque eles começaram a dizer: tu pegou nisso, tu pegou naquilo, não é? Só que eles estavam consolando Cristo. Ainda que com palavras estranhas, distorcidas, julgamento precoce, sem conhecer, saber o que Deus estava fazendo, eles estavam consolando os tristes. E é isso que eu e você precisamos entender: o objetivo do nosso chamado, o porquê que você está na terra, para consolar os tristes, para dar alegria ao que chora. E tem muita gente chorando, ainda que não literalmente, ainda que você não veja as lágrimas caindo, tem muita gente chorando. E eu fui chamada para alegrar o que chora. Ah, está me chamando de palhaça agora? Seja, se para isso for necessário, porque você foi chamado para dar alegria aos que choram. Está difícil fazer a irmã que está chorando sorrir? Te veste de palhaço, mas faça. Você foi chamado para dar alegria aos que choram. Amém? Amém. Louvor ao invés do espírito oprimido. Já viu alguém oprimido? Alguém oprimido é alguém que não consegue desenvolver fé. A pessoa oprimida parece que está sempre sendo perseguida. A pessoa oprimida não se sente bem em nenhum momento, em nenhum lugar. Ela está sempre oprimida. Louvor ao oprimido. E aqui eu quero usar a palavra literal, louvor. Já fez o teste de cantar louvores com alguém que está oprimido? Faça. Quando você encontrar alguém oprimido, use o louvor para o oprimido. Isso será libertador. Amém? E aí nós temos essa sequência de coisas em que Isaías 61, os primeiros versículos, começa a nos revelar. E ele segue dizendo, a partir do versículo 4, eles as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros. Aqueles que nós encontramos e desenvolvemos o nosso chamado neles. Esses tristes, oprimidos, esses sem esperança, estes que nós cuidamos, que nós consolamos, que nós levamos alegria, estes que nós cumprimos o que Deus nos mandou, estes vão restaurar as ruínas. Estes, porque aqui eles já estão curados, sarados, libertos, livres. E agora eles podem restaurar as ruínas. Eles podem transformar, reconstruir, renovar as cidades arruinadas. Veja, eu comecei falando do contexto de Israel. Em Israel existiam muitas pessoas desse jeito, oprimidas, entristecidas, sem esperança, chorando. Porque Israel estava perdida. Sião já era. Eles estavam sem perspectiva. E aí vem Isaías e começa a manifestar tudo isso na vida deles, tirando do aprisionamento, tirando da tristeza, tirando de tudo aquilo que eles estavam carregando, cabisbaixo, sem enxergar o que o Senhor estava fazendo. Agora eles são libertos, agora eles são alegres, agora eles não choram mais somente de alegria, agora eles cantam e dançam, e agora eles se levantam como um grande exército para reconstruir as ruínas. Você está entendendo? Essas pessoas reconstruirão as ruínas destruídas. Irmãs, nós estamos em ruínas. Nós estamos em ruínas. O Evangelho de Jesus tem sido pregado de uma maneira distorcida. A palavra do Senhor tem sido pregada para agradar o homem e não a Deus. Nós estamos em ruínas. E se você ainda carrega a verdade, dê glória ao Senhor, porque você foi chamado para restaurar, para não andar entristecido, para não andar
cabisbaixo para erguer a cabeça, pular de alegria, porque você enxerga a esperança, porque você foi liberta por Jesus e você está apta para restaurar as ruínas. Estamos em ruínas. O atual momento da igreja na nossa nação é ruína. É você abrir a internet, dar um Google bem rapidinho, a quantidade de mensagem distorcida que você vai ver. Compara com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus, porque a igreja está em ruínas, mas eu e você estamos sendo edificadas pelo Senhor para reconstruir as ruínas. Amém? Glória a Deus. Não vá para casa essa noite sem botar essa verdade no teu coração e se levantar. Não seja mais uma que vai ficar sentada só olhando a ruína, lamentando, chorando, quando você já está livre. Quando você já está alegre porque o Espírito Santo te alegrou, te libertou, te salvou. Quando você já tem a pá na mão, você já tem a enxada na mão, você já tem a semente para plantar e é só botar a mão na massa. É só virar a terra. É só tirar as pedras. É só ir buscar a pedra preta, a areia preta necessária para plantar. Talvez você não vai colher, mas você foi chamado para restaurar as ruínas. Amém? Você foi chamada para restaurar. Restaurar. E é por meio dessa palavra que nós avançamos e conquistamos o reino de Deus. Jesus disse: eu vim para anunciar o reino do meu Pai. E quando Jesus foi para o céu, ele não disse para os discípulos: trabalho feito, vão cada um para o seu lado, volta a pescar, casa rapaz, vai ter filho. Eu fiz o que tinha que fazer e agora era isso, cada um por si. Você já leu isso na Bíblia? Já leu? Porque não existe. Quando Jesus foi ao céu, ele disse: ó, tô indo, vou mandar o Espírito Santo porque vocês vão continuar. Eu vim pregar o reino do meu Pai e vocês vão continuar pregando o reino do meu Pai. É para o reino que você tem um objetivo. É para o reino de Deus. É para proclamar o reino e avançar com o reino que nós fomos chamadas. Você está viva? Quem está viva, dá uma glória. Quem está vivo, dá uma glória. Aleluia. Se você está vivo, você tem objetivo divino. Se você está vivo, Deus tem algo com a sua vida. E não é algo que Ele vai sortear, jogar para cima e ver o que caiu, como as cartas da Xuxa. Lembra? Que vinha a carta do Brasil inteiro e ela sorteava, jogava para cima para ver de onde veio a cartinha, né? Sangue de Jesus tem poder? Ele não vai fazer isso. Ele sabe quem você é. Foi Ele que te fez. Ele sabe teu nome, teu sobrenome, de onde você veio, porque foi Ele que disse: ela vai vir deste casal aqui. Ele sabe. E Ele disse: vou mandar a Alejandra para lá, porque o objetivo com a vida dela é esse. Agora está em mim e você reconhecer e começar a trabalhar. E se porventura você ficou na dúvida de qual é o objetivo de Deus com a sua vida, feche os teus olhos e diga: Senhor, me revela. Senhor, me revela. Senhor, me revela. Qual é o objetivo do Senhor com a minha vida? Qual é o objetivo do Senhor comigo? Me revela porque que Tu me trouxe para este tempo, para esta geração, para viver neste ano de 2023. Me revela qual é o objetivo do Senhor com a minha vida, porque eu não quero mais estar sentada. Eu quero me posicionar. Eu quero mexer na terra onde eu devo mexer, plantar a semente que eu tenho que plantar, regar a planta que eu tenho que regar, fazer aquilo que eu tenho que fazer.
Amém. Amém. Alabaxira, magora, laxadas. Se coloque em pé.